Ai, gente, a saudade que eu tava de ler um romance. Oi, gente, eu sou a Bárbara e hoje eu vim compartilhar com vocês a experiência de leitura de Uma Dama Irresistível, que é o lançamento da Karen Santos lá na Amazon. Fiquei bem empolgada quando a autora me convidou para fazer essa leitura e compartilhar a experiência com vocês, porque eu tava com muita saudade de ler romance de época. É o primeiro romance de época que a autora está escrevendo, ela tem, outros títulos publicados lá na Amazon. E eu adorei a sinopse, porque vai trazer um dos meus clichês favoritos, que é o dos enemies to lovers, os inimigos ali que vão se apaixonar. A trama então vai girar em torno da história do Stephen, que é o Conde de Bradford, e da Eleanor. Eles dois, no começo do livro, a gente sabe que acabaram de se casar. E a Eleanor, ela está fugindo. Na noite de núpcias dela, ela tá indo embora. A gente vai acabar descobrindo que essa fuga dela se dá porque o casamento dela com o Stephen, de fato, foi um golpe que ela e a mãe dela armaram para ele. E ela tá se sentindo culpada, ela acha que ela não vai ser feliz com isso e ela decide abandonar esse plano todo. No entanto, nessa tentativa de fuga, ela vai acabar caindo e se machucando gravemente, e esse machucado vai levá-la à perda de memória. É aí também que a gente vai acabar descobrindo que o plano dela com a mãe dela ia além desse casamento arranjado. Mas agora a Eleanor não se lembra mais do que é. O Stephen, ele vem de uma família, de uma família de condado com título aí muito famoso, muito conhecido, mas que não tinha tantas condições assim. Muito jovem, ele investiu então no comércio, que não era bem visto para com os nobres, mas hoje ele está com a bolsa cheia de dinheiro, então para ele está tudo bem. E ele tá muito magoado com essa relação, com o fato de que, ele tão esperto como se achava, acabou caindo num golpe, e ele vai fazer o possível para que esse casamento com a Eleanor seja o mais infernizante possível. Só que a perda de memória dela acarreta em algumas modificações no relacionamento dele, tanto da personalidade dela, que quando ele conheceu era uma garota muito cálida, muito faça o que você manda, sem opinião própria, que acabou se transformando ali numa menina muito impetuosa, muito sarcástica, e que gera nele sentimentos conflitantes, porque ele não quer sentir nada para com ela, mas ele não consegue não sentir. A trama vai ter dois pontos ali, um do começo desse relacionamento deles, de como essa perda de memória dela vai acarretar em mudanças, na relação deles, e a segunda parte que acontece na temporada em Londres. Então eles estão na cidade, às vistas de todo mundo, e o Stephen decide dar algumas lições na Eleanor, mas isso acaba vindo contra ele. Eu gostei muito do desenvolvimento do relacionamento deles dois, porque a gente fica nessa pegada bem de inimigos, daqueles que vão ter várias tretas, vão se envolver, depois vão se arrepender. É muito interessante que o Stephen, ele realmente cria ali uma carranca, por conta do que a Eleanor e a mãe fez para com ele ali, por conta de como esse casamento se deu. Então ele não quer se aproximar dela, mas ao mesmo tempo ele sente coisas por ela que ele não consegue controlar. Então quando ele se vê, ele já tá ali meio que entregando as pontas, mas ele logo recobre a memória, e aí ele vai, se afasta novamente. Então ele fica nessa de querer, mas não querer. A Eleanor, ela tá bem confusa com relação a tudo que tá acontecendo. Ela imagina que o que ela fez pra com ele tenha sido muito duro pra ele, tratar ela da maneira como ele trata, mas ela não sabe exatamente o que foi. No entanto, tem uma curiosidade e um ar de mistério na trama que a gente descobre ali no começo, que a gente percebe que esse plano da Eleanor e da mãe dela para com o Stephen não era só o que aconteceu. E a gente, junto com a Eleanor, fica tentando descobrir, porque a mãe dela fala uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a gente não sabe exatamente sobre o que a mãe dela tá falando, e ela fica tentando entender ao mesmo tempo que a gente como leitor. Então gera essa curiosidade também nesse ar de mistério, em qual é o plano final, o que é que eles de fato estavam aprontando, o que é que eles queriam fazer. Então, além da construção do romance e desse ar de mistério, a trama vai ter muito sobre essa época de regência na Inglaterra. Se passa em Londres grande parte da história, então vão ter todos os bailes, muitos detalhes sobre a época, a moda, as danças. Também vai ter bastante de literatura, dos livros que ela tá lendo, de como isso molda a personalidade dela. E é muito interessante a personalidade da Ellie. Ela é uma protagonista muito intensa, que em alguns momentos, assim,
pode ter um ar meio boba, mas que na verdade está observando e refletindo sobre tudo o que está acontecendo ao redor dela. Gostei muito da presença de personagens secundários, tanto dos empregados ali da casa do casal, quanto de amigos deles que vão permeando a trama, que fazem muito volume e dão muito sentido para a história, né? A gente consegue se aproximar mais dos personagens com base nas relações deles com essas pessoas que estão ao redor e que inclusive possivelmente serão pessoas que irão protagonizar próximos volumes desses livros. Gostei especialmente de uma amiga, né, que vai surgir aí na vida da Ellie, e eu fiquei bem curiosa sobre a história dela, então foi uma personagem que me cativou bastante. A gente vai ter sim algum pouquinho de sensualidade, e as cenas, apesar de terem cenas detalhadas, elas vão trabalhar a sensualidade mais de uma maneira mais sutil, né, no olhar, no desejo, no toque, nos sentimentos, nos sentidos deles, e eu gosto muito também desse tipo de trabalho, da forma como a autora consegue incluir isso. É um livro narrado em terceira pessoa que a gente vai enxergar um pouquinho sobre o mocinho, a mocinha, a construção da história assim, e eu gosto bastante disso também para romance de época. Eu acho que é o tipo de narrativa que mais conversa com o gênero, especialmente nesse em que a gente tem dois protagonistas ali que estão guardando um ar de mistério, faz com que a gente fique na curiosidade, mas com que a gente também saiba um pouco mais do que eles sabem a respeito um do outro. Foi meu primeiro contato com a narrativa da autora e eu gostei bastante. Eu acho que para o primeiro livro que ela escreveu de romance de época, você consegue sentir ali o trabalho de pesquisa, a termologia, tudo muito bem feito. É uma trama que flui de maneira muito rápida, que você consegue dar muita risada porque os personagens têm falas marcantes, mas que também vai trazer problemáticas, tanto com relação às situações da época, quanto coisas que a gente consegue encaixar nos dias de hoje. Então, se você aí estava procurando um romance de época para ler, uma leitura gostosa, divertida, fluida, sensual, fica aí a dica de Uma Dama Irresistível. Eu acho que vai ser muito difícil você não se encantar por essa história, por esses personagens e querer conhecer um pouco mais sobre o universo deles. Me conta aqui se você ficou interessado, eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica aí no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada do que eu posto por aqui. Eu te espero então no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!